Bem-vindos ao Podinho, o podcast que é um bate-papo sobre parentalidade oferecido pelo nosso parceiro Todinho. Aqui vai ser um espaço onde a gente vai falar sobre os nossos anseios, sobre a aventura que é a paternidade e a maternidade, sobre aquelas dúvidas que a gente tem e não sabe se tá correta, se não tá, e tudo aquilo que envolve o nosso grande mundo da parentalidade. Para começar, eu vou me apresentar. Eu sou o Pedro de Oliveira, criador do canal Ser Pai, um projeto que busca incentivar os homens a serem pais ativos, proativos, na verdade, e conscientes e responsáveis pela criação dos seus filhos. O Ser Pai surgiu quando a minha mulher chegou para mim e falou: Pedro, eu tô grávida. E eu senti o meu mundo desabar e voltar, e uma montanha-russa de emoções, e quando eu vi eu tava muito feliz. Daí no segundo seguinte eu tava extremamente assustado, porque eu não sabia o que estava por vir, né? Eu fui criado por uma mãe solo, então tudo que eu aprendi sobre ser pai, eu aprendi com a minha mãe. Então eu fui para a internet para tentar entender o que era esse mundo que estava para acontecer na minha vida, e quando eu cheguei na internet era um grande Saara. Não tinha absolutamente nada sobre paternidade. Então eu decidi que era a minha vez de mostrar a minha realidade e esse momento de descoberta, né? Então eu criei o Ser Pai com o objetivo de aprender e com isso trazer informações para outros homens que, assim como eu, também estavam dispostos a serem melhores pais e serem pais diferentes do que tiveram ou do que não tiveram, como eu, né? Quando ela era bem bebezinha, recém-nascida, eu precisava criar vínculos com ela. A grande questão do pai com o recém-nascido é criar vínculo. Ele precisa criar um vínculo afetivo com seu filho. E como é que eu decidi fazer isso? Não tem nada científico nisso que eu tô falando, tá? Agora que eu vou falar. Eu diminuía a luz do banheiro, eu botava uma banheira bem com a água bem morninha, água bem gostosa, e eu dava banho pra Ana, cantando as músicas pra ela, que ela ouvia quando ela tava na barriga. Porque eu coloquei na minha cabeça que aquele momento era a volta dela pro útero, só que dessa vez com o pai. Era o nosso momento de criação de laços, criação de muito afeto entre nós, de cumplicidade, de muito carinho. Porque quando a gente tem um bebê recém-nascido, tudo que ele precisa é a mãe. Ele precisa estar grudado na mãe, ter o cheirinho, mamar. A gente acredita muito na livre demanda, né? A gente, quando a Ana pedia, ela tinha o mamazinho. E esse era o nosso momento de afeto, nosso momento de criação de laços. Porque é muito difícil para o pai criar laços no começo, porque o bebê, ele não tá reagindo com a gente, ele não brinca nas primeiras semanas, ele mal olha pra ti, na verdade ele nem te enxerga, né? Então tu precisa de alguma forma criar laços. E a hora do banho, pra mim, foi a hora de criação de laços, foi a hora que a gente tinha o nosso momento de pai e filha. Era o nosso primeiro momento, na verdade. Porque é importante a gente lembrar que pai não é provedor. O pai não é pagar só a fralda, pagar a escola. A criança não precisa de um banco, a criança precisa de um pai. E eu acho que tá rolando essa mudança, sabe? Eu, aos pouquinhos, eu tô percebendo isso. No começo do Ser Pai, há quase 8 anos atrás, eu tava super empolgado. Eu pensava, nossa, tem muito homem que pensa que nem eu, tá todo mundo nessa pegada. Mas daí eu me dei conta que eu tava numa bolha na internet. Quando eu saía dessa bolha, eu via que tinha um caminho muito longo ainda pra gente conversar com os homens, pra entender o que eles estavam pensando, e a partir disso a gente começar um diálogo pra não mudar a mentalidade. Eu acho que a gente não muda a mentalidade de quem não tá disposto, mas a gente precisa trazer informação e trazer conteúdo para que seja plantada uma sementinha na cabeça dele, e que aos poucos ele vá se dando conta disso, que paternidade é muito mais que ser um provedor. E a gente não pode ter aquela síndrome do pai perfeito, da mãe perfeita, né? Ninguém é perfeito, todo mundo vai errar e a gente vai continuar errando e tentando acertar. E quando vê, opa, mudou a fase. E tu precisa reaprender, tu precisa entender as novas demandas do teu filho. Aliás, a primeira vez que eu peguei a Ana no colo foi a primeira vez na vida que eu me dei conta que uma coisa era pra sempre. A gente tem amizades, a gente tem, né, relacionamentos, eles terminam. Mas não existe ex-pai. Pai é pra sempre. E quando eu me dei conta disso, eu tive um misto de sensações, assim. Eu fiquei super feliz,
mas ao mesmo tempo eu fiquei extremamente assustado, porque eu sabia que era pra sempre e ela dependia de mim. O que tu vai fazer a partir dessa informação? Porque a relação é pra sempre, né? E qual é o tipo de relação que tu vai construir com o teu filho? Porque tu pode construir diversos tipos de relação. Eu decidi que o relacionamento que eu queria com a Ana é que quando ela tivesse um problema, ela pensasse, nossa, eu vou lá falar com meu pai porque ele vai me ajudar a resolver esse problema. Porque eu não queria que ela pensasse quando ela tivesse um problema, meu Deus, meu pai vai me matar, eu preciso esconder isso de qualquer forma pra ele, porque senão vai dar uma ruim em casa. O que eu vou fazer? Que relacionamento é esse? Que cumplicidade é essa? A gente precisa ter cumplicidade com nossos filhos, a gente precisa ter afeto, a gente precisa estar junto, a gente precisa ser o porto seguro dos nossos filhos. Eu acho que muito dessa nova geração de pais, eu não sei na verdade se é uma nova geração de pais, mas essa geração que está falando sobre paternidade, que está criando filhos, né, com essa nova mentalidade, eu acho que é uma geração que vai fazer muita diferença nesse mundo, sabe? Porque é uma geração com mais consciência, que tá pegando junto, e daqui a pouco a gente vai ter que mudar a legislação do país pra gente ter uma licença parental estilo Suécia, né? Ou uma licença parental que nos permita passar mais tempo com nossos filhos no começo. Porque é isso que a gente precisa. A gente tem que estar lá junto com eles, entendendo, vendo eles se desenvolverem para que a gente criar laços. Então, esse novo pai é isso. É um cara que tá presente, que tá consciente, que tá sendo cada vez mais responsável por esse serzinho que ele ajudou a botar no mundo. Eu espero que esses novos pais, esses pais que estão mais conscientes, esses pais que estão mais presentes, eles possam viver isso e possam criar filhos que vão ter netos e depois vão passar adiante uma história muito legal de paternidade, que a gente possa de alguma forma mudar essa sociedade, deixar ela mais igual, deixar ela com mais equidade, né? E entenda o quão importante é a criação de um filho, o quão importante é a gente se esforçar para criar crianças legais, seres humanos legais, que vão fazer do nosso mundo um lugar melhor de se viver. E esse foi o Podinho, muito obrigado a todo mundo que ficou comigo até aqui. Não se esqueçam de seguir o Todinho em todas as redes sociais, deem like, compartilhem com as mães, com os pais, com os tios, com os avós e todo mundo que é de certa forma um cuidador. E não esqueçam de deixar seus comentários, que é muito importante. Vamos continuar esse diálogo, esse bate-papo, porque tá só começando. Vem outros episódios aí e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, muito, muito. Eu espero que esse podcast, assim como o Todinho, ajude sempre a sua família. E eu vou terminar com uma frase que eu gosto muito, que cabe numa caixa de Todinho, que é: ser pai é ser o vento sob as asas que permite aos nossos filhos voarem.